Guerras, entre outras razões, podem ser motivadas por ambição de poder, conquista territorial, economia, riqueza, etnia, religião, até futebol. Sim, um dos esportes mais populares do mundo foi o estopim de um conflito militar durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970, no México, de onde o Brasil saiu tricampeão. A chamada Guerra do Futebol foi um conflito entre Honduras e El Salvador em 1969. O ambiente político dos dois países da América Central da época já era muito instável. Mas após 3 partidas entre suas seleções, os níveis de hostilidade aumentaram demais. Durante e após as partidas, jogadores, torcedores e imigrantes dos dois países foram expulsos, perseguidos até assassinados. Veio a guerra que durou 4 dias, causando a morte de 2.100 pessoas, a maioria civis. O relato faz parte das excelentes reportagens do jornalista polonês Richard Kapuscinski. As chamadas cruzadas ocorreram entre os séculos XI e XIII. Foram grandes expedições religiosas e militares de inspiração cristã que partiam da Europa Ocidental. Sua motivação declarada era resgatar a Terra Santa e a cidade de Jerusalém, na época sob domínio dos muçulmanos, considerados infiéis. O objetivo era conquistar essas cidades e mantê-las sob controle cristão. A primeira expedição foi convocada pelo Papa Urbano II em 1095. E o termo cruzada surgiu por conta da cruz que os cavaleiros usavam em suas roupas. Esse é o enfoque mais explorado pelo cinema, por exemplo. Para entender um pouco melhor o quadro que se desenrola nessa região tão conturbada do planeta, li esse livro que já estava na minha estante há um bom tempo. As Cruzadas Vistas pelos Árabes, do escritor libanês Amin Maalouf, que vive há muitos anos na França. O interessante nesse livro, publicado em 1983, é que o autor não foca exclusivamente numa análise ideológica ou mesmo das motivações de cunho religioso, mas se ocupa principalmente com o relato dos avanços militares, conquistas e recuos a partir de fontes árabes. Entre os anos de 1095 e 1272, o mapa político do planeta era bem diferente. 9 expedições marcharam para cidades do que hoje são Turquia, Síria, Iraque, Líbano, Palestina, Egito, Israel, entre outros países. A obra revela também que a ambição por riqueza andava junto com a causa religiosa. Na tomada de Constantinopla, durante a Quarta Cruzada em 1204, os cruzados destruíram ou roubaram várias obras de artes gregas e romanas. Caso dos 4 cavalos de bronze em tamanho natural que hoje enfeitam a Basílica de São Marcos, em Veneza, na Itália. Foi uma longa sucessão de cidades sitiadas, batalhas e banhos de sangue. Quase que invariavelmente, quando uma cidade fortificada caía nas mãos dos cruzados, sua população era massacrada. Não soldados, mulheres e crianças. O livro cita um registro do cronista normando Raoul de Caen após a conquista da cidade de Maara, Síria, pelos cruzados famintos, abre aspas. Os nossos faziam ferver os pagãos adultos em caldeira, fincavam as crianças em espeto e as devoravam grelhadas, fecha aspas. Durante a Terceira Cruzada, o rei Ricardo I da Inglaterra, conhecido como Ricardo Coração de Leão, durante uma jornada de massacres e pilhagens, acabou tomando a cidade de Acre em 1191, na então Palestina. Ao contrário de Saladino, um chefe militar curdo muçulmano, que 4 anos antes libertara os prisioneiros de guerra, Ricardo mandou matar os cativos. Amin Maalouf escreve, abre aspas, 2.700 soldados da guarnição de Acre são reunidos diante dos muros da cidade com perto de 300 mulheres e crianças e suas famílias. Atados com cordas formando uma só massa de carne, são entregues aos combatentes francos que encarniçam sobre eles com seus sabres, lanças e pedras, até que os gemidos se calem. Fecha aspas. A divisão entre diferentes interesses dos soberanos locais, conflitos entre grupos, mesmo dentro de famílias, facilitaram essa dominação dos cruzados, que durante séculos conquistaram cidades, pilharam riquezas e mantiveram controle político e militar. Uma anotação de Ibn al-Athir
uma das principais fontes citadas por Maluf, dá o tom do que foi a frágil defesa frente aos invasores. Abre aspas, os sultões não se entendiam, e é por isso que os Frangê puderam apossar-se do país, fecha aspas. As Cruzadas vistas pelos árabes é uma leitura com muitos personagens, figuras históricas, nomes e localidades, o que exige bastante atenção. O que me choca é que há quase 1000 anos decapitavam impiedosamente inocentes, mulheres e crianças, levando uma cruz costurada às costas. Quase 9 séculos se passaram e parece que a humanidade não aprendeu nada. Nas palavras de Albert Einstein, a guerra é a coisa mais desprezível que existe. Prefiro deixar-me assassinar a participar dessa ignomínia. Eu li essa edição da Brasilense de 1985. Hoje o livro está publicado pela editora Vestígio, com tradução de Júlia da Rosa Simões. São 368 páginas. Até a próxima!